Bem-vindos a mais um episódio Pela Boca Nasce a Saúde, um podcast que vai dar que falar. Abre-te boca! Eu hoje tenho uma convidada muito especial, que é a Andreia Romão. A Andreia faz parte do grupo 2M Pharma, que são meus parceiros neste podcast. Portanto, vou passar a apresentar a Andreia, mas vou pedir primeiro que a Andreia faça as honras da casa. Andreia, vira a ampulheta, por favor. O tempo vai começar a contar. Bem-vinda, Andreia. É um prazer enorme ter-te aqui no meu podcast. Primeiro, porque também és parceira, portanto, sabes desde o início deste projeto, que surgiu muito rápido, e a Andreia disse logo sim, que, claro, vamos com tudo. A Andreia é, ao mesmo tempo, clínica, investigadora e empresária. 10 anos a construir a 2M Pharma Group, não é? Com marcas próprias, formação académica e expansão veterinária também. A ozonoterapia é, de facto, aqui o fio condutor, com aplicações diretas na medicina dentária, que é a nossa área, e o episódio tem aqui 2 registros: a ciência da ozonoterapia e a história de uma empresária que construiu algo numa área ainda pouco reconhecida em Portugal. Andreia, faz o favor de contares um bocadinho da tua história. Desde já agradeço imenso o convite e, olá, é um orgulho imenso estar aqui presente e neste desafio que realmente que me foi colocado e que para mim todos os desafios são sempre importantes. Portanto, aqui a 2M Pharma Group foi de alguma forma também um desafio na minha área clínica. E o objetivo sempre foi contribuir para a saúde das pessoas em si, visto que esse foi a minha área de ensino e aquilo que, de alguma forma, considerei sempre a minha paixão e que hoje em dia ainda o é. Portanto, a 2M Pharma é atualmente um grupo que tem aqui várias áreas de atuação, desde a área do diagnóstico, a área farmacêutica e também a área veterinária. Há pouco tempo iniciámos a área de formações que já tínhamos, mas agora sim com reconhecimento, e que para nós é extremamente importante, de forma a que possamos sempre estar de alguma forma valorizados sobre aquilo que fazemos. Na vanguarda, sempre na vanguarda. Sempre. Inovação e todos os desafios para nós são muito importantes, nomeadamente para mim enquanto profissional e enquanto empresária. Claro, que bem. Olha, Andreia, mas conta-nos aqui uma pequena história, novidade sobre ti, que eu também fiquei a saber agora, porque eu sempre achei assim uma pessoa super empreendedora, super comercial, muito disponível a ajudar, mas eu não sabia que tu também és naturopata. Tens também estágio em acupuntura, conta um bocadinho. Sim, portanto, em termos do secundário, a minha paixão sempre foi seguir a medicina. A medicina é essa que não consegui entrar devido à minha média, que apesar de ter sido elevada, na altura não o consegui, e por caminho de um pai que na altura já era um curioso sobre a área da medicina natural, me fez ir por esta vertente e sem dúvida que acabei por perceber que era mesmo aquilo que eu queria seguir e, portanto, a área clínica é algo que gosto imenso, foi um desafio. A medicina natural, sem dúvida que foi perceber logo que era isso que eu queria ser, portanto, se eu tivesse tirado a medicina geral e familiar, de certeza que hoje estaria aqui também a falar neste momento à mesma, porque a saúde das pessoas não é apenas uma prescrição, mas sim uma conversa, uma atenção, uma reeducação sobre aquilo que elas necessitam de fazer para a sua saúde, porque a população portanto, as pessoas têm evoluído muito, neste momento leem muito, mas no início da minha carreira acabei por perceber que as pessoas acabavam por depositar tudo em nós, quando uma doença ou quando se procura a saúde não é assim, não é? O paciente tem que, de alguma forma, contribuir para o seu melhoramento com a alimentação, com a ida ao dentista, com uma leitura, com exercício físico e, portanto, eu vim aqui por uma paixão da medicina e realmente foi onde acabei por me vir a encaixar e, sem dúvida, que faço aquilo que faço por paixão. Que bom. Portanto, agora a 2M Pharma
fez 10 anos, não é? O que é que existia no mercado em 2016 que te fez sentir que havia um espaço por preencher? Sim, quando eu iniciei, portanto, neste caso há 10 anos, a área dos nutracêuticos ou de uma dermocosmética funcional era ínfima, portanto, existia pouco de oferta e isso fez-me pensar que, em termos de área clínica, faltava-nos suplementação que fosse mais de encontro, portanto, às doenças, às patologias e não a uma toma direta de uma vitamina C ou de um complexo B, porque hoje em dia todos os pacientes que nos procuram, de alguma forma, já não vêm propriamente num estado em que se consiga trabalhar apenas nesse sentido, em termos de nutrir, e, portanto, tem sido um desafio e, portanto, estes 10 anos permitiram que nós conseguíssemos entrar no mercado aqui com fórmulas inovadoras, que é o nosso trabalho diário, é inovar e ter sempre um suporte científico que é extremamente importante para os profissionais de saúde. Sim, dá uma segurança. E tu, enquanto profissional, sabes isso, portanto, nós irmos apresentar um produto, portanto, nós apoiámos-nos muito aqui em faculdades, portanto, temos muita vertente académica e isso para nós é muito importante. E qual é que foi o maior desafio nos primeiros anos? O maior desafio talvez tenha sido a área de gerir uma empresa ou aquilo a que nós chamamos de gestão, porque como venho de uma área clínica, a parte da gestão não fazia todo parte da minha pessoa. Técnico, falta depois do gestor e do empreendedor, não é? O atender o telefone, os chapéus todos. Exatamente. Portanto, acho que esse foi, sem dúvida, o maior desafio, foi aprender de tudo um pouco. Eu costumo dizer à minha equipa que eu acabei por passar um bocadinho todos os trabalhos que fazem e isso também acabou por me fazer crescer rapidamente e conseguir perceber todas as necessidades que precisamos para superar. Eu acho que as pessoas, os profissionais de saúde que têm o prazer de privar contigo e que te conhecem, conseguem entender a grande mulher que tu és, porque és muito inspiradora, és uma pessoa que inspira, para além de inspirares confiança, porque sabes daquilo que tu falas, mas também é convicção e vê-se o trabalho por trás, não é? Não é só chegar e apresentar um produto, não, estás lá e apoias e telefonas e vais aos sítios e se for preciso apresentas outros colegas, outros profissionais e eu acho que é fantástico o trabalho que tu tens vindo a fazer, é extraordinário e por isso dou-te os meus parabéns. Obrigada. Olha, e para quem nunca... Portanto, vocês têm aqui também, têm a parte de investigação, têm a parte também da formação e a parte também dos equipamentos. Portanto, desde a termografia, desde microscopia, campo escuro e campo claro. Têm também a pós-graduação de ozonoterapia na área humana, dentária e veterinária. Temos aqui um curso de laser terapia, temos um curso de terapia ortomolecular, também agora este ano, e temos aqui outros projetos em mangas para lançar para 2027. Espetacular. E explica um bocadinho, para lá em casa, quem nunca ouviu falar em ozonoterapia, como é que tu consegues explicar mais ou menos de uma forma sucinta o que é o ozono e o que é esta terapia, que é a ozonoterapia? Sim, então, explicando um bocadinho, a ozonoterapia não deixa de ser uma área de atuação que os resultados são incríveis, portanto, quem conhece... seja Vivo sem o meu gerador de ozono. Um profissional de saúde ou um paciente, portanto, que já tenham entrado aqui na realização da técnica ou recebido o tratamento, acabam por ver os resultados. Portanto, a ozonoterapia não é mais do que usarmos aqui Portanto, nós temos uma molécula que é o O2, o oxigênio, em que com um gerador que nos vai produzir o O3, portanto, nós vamos fazer aqui uma conversão e vamos obter, portanto, uma molécula que é o ozono, que tem resultados incríveis pelas ações
antimicrobianas, antifúngicas, antivirais, regeneradoras. É um imunomodulador. Eu costumo dizer que é talvez mesmo a única molécula que tem todas estas ações sem efeitos colaterais. Atualmente temos em hospitais públicos geradores de ozono, portanto muitos pacientes já conhecem. Temos aqui muito próximo ao Hospital Garcia da Horta que já tem 3 equipamentos e que, portanto, possibilita os tratamentos a nível da dor. E, portanto, quem realiza, quem recebe, os resultados são incríveis, existem imensos estudos e faço um desafio aos profissionais que ainda não conhecem, portanto, a vir tirar a pós-graduação de ozonoterapia. Aqui vamos lançar uma edição, portanto, ainda nem está, é mesmo uma novidade aqui para 2027, nas várias áreas, para os pacientes, sem dúvida. Doutora Iola, que tem o seu gerador, e como inúmeros profissionais já de norte a sul, e assim como outros países. Olha, só aqui mais uma questão. A ozonoterapia, nós utilizamos o oxigênio medicinal, não é? Para poder transformar através do ozono o oxigênio, o O2 em O3, e ele pode ser aplicado de várias formas. Pode ser auto-hemo maior, a menor, pode ser... Explica lá um bocadinho. Uma insuflação retal, portanto podemos usar numa insuflação vaginal, numa intraarticular, podemos usar em forma de ventosas, ozono nos pontos da acupuntura, de onde também sou especialista, portanto em acupuntura, em baggings, portanto usando uma bolsa para tudo o que são a área de feridas, pé diabético e, portanto, eu acho que atuações muito interessantes aqui para os pacientes, portanto, tudo o que são feridas, tudo o que são dermatites, psoríases, que são situações complicadas, dores. O ozono é um anti-inflamatório extremamente potente e, portanto, realmente, ou até só mesmo para uma longevidade com uma ação antioxidante, nós podemos usar para dar-nos mais energia. Hoje em dia temos jogadores de futebol e outros portanto, desportistas que o usam, que recebem. O nosso famoso Cristiano Ronaldo tem um gerador nosso mesmo em casa, para além das clínicas, e ele não dispensa para o seu... É engraçado que havia uma história que contavam de um ciclista, não é? Que teve um tumor e que fazia ozonoterapia, só que não é visto como doping, porque lá está, como é oxigênio, ele transforma-se e não acusava como doping. O que é certo é que ele tinha altos resultados e um alto rendimento. Portanto, o ozono é de facto uma molécula incrível. Eu não consigo passar sem o meu gerador de ozono, a minha torre de água ozonizada, porque ainda hoje de manhã estive a fazer uma cirurgia, uma paciente com uma lesão muito grande num dente, o dente já tinha mobilidade, ia fazer a extração. Ela, como mora longe, mora em Inglaterra, veio, mas estava indecisa se fazia ou não a extração. Eu disse, não, temos que fazer. Montei o equipamento, colhi sangue, tirei 2 tubinhos de sangue, fiz o PRF, limpei muito bem, ozono, água ozonizada, cortei muito bem, fiz a limpeza do alvéolo espetacularmente bem, porque eu sinto que há uma diferença nos meus tratamentos antes de utilizar o ozono e depois de começar a usar o ozono. É que não tenho a menor dúvida. Eu digo sempre, se eu não tivesse o ozono, hoje em dia, quando me dissem assim, Iola, porquê que não vais trabalhar por outra clínica? Eu tinha que levar uma mochila tipo caracol, tinha que levar tudo e mais alguma coisa. Claro que o ozono não podia falhar. E então utilizei o ozono, usei o PRF, suturei, ficou incrível. E eu acredito que ela não vai ter dores nenhumas e vai fazer, ela no caso tem que fazer antibioterapia porque a infecção realmente era muito, muito grave. Era já extensa, muito perto do nervo dentário inferior e portanto, eu não dispenso na minha utilização. Também recomendei depois aplicar o óleo de ozono na sutura durante o tempo agora da recuperação e, portanto, faço a utilização do ozono já há alguns anos e, sinceramente, recomendo vivamente. A ozonoterapia, nós temos a gama Oxy,
que tem vários produtos, portanto, desde verniz para os fungos das unhas, temos a gama íntima, tem o shampoo, portanto... sabonete, os óleos com os vários IPs, as várias concentrações que têm mesmo para reparação oral. Ou regeneração, e, portanto, é uma dermocosmética funcional integrativa de tratamento. Pastas de dentes que são incríveis. Sem dióxido de titânio e sem flúor, onde podemos usar de um modo preventivo ou de um modo, portanto, já curativo para quem já tem na área dentária gengivite, exatamente, portanto, todas essas atuações. A pasta de ozono é incrível e recomendo muito. E ainda existe resistência ou preconceito em relação ao ozono na comunidade médica? Sim, existe, no entanto, não tem nada a ver com há 10 anos atrás. Eu costumo dizer que eu acho que, como é uma paixão aquilo que eu faço, ainda há pouco comentava aqui com um colega que ao começar a falar, os próprios profissionais ficam deslumbrados e a querer perceber um bocadinho mais, e como nós estamos aqui muito na parte académica e de estudos científicos, assim que começamos a mostrar os estudos científicos, tanto eu como toda a minha equipa, os profissionais acabam por querer saber mais e ouvir mais. E portanto, considero que hoje em dia não, portanto, o ozono está desde hospitais públicos a hospitais privados, e o crescimento tem sido, sem dúvida, grande e com um bom suporte científico. O que é que podemos dizer, quais são as aplicações mais relevantes do ozono na medicina dentária? Já falamos aqui da questão do óleo, da pasta, também do ozono que pode ser insuflado. Hoje em dia, e olha, mais que ninguém, quem sou eu para dizer que na boca temos todas as patologias e, portanto, o ozono pode-nos ser usado de uma via sistémica. Nós podemos usar uma insuflação retal para uma melhoria geral de algum problema que tenhamos a nível dentário e não só. Portanto, o nosso corpo é um todo, nós devemos avaliá-lo num todo, e não é só na boca, e portanto o ozono nós podemos estar a usá-lo, lá está, numa auto-emo que nos vai trazer, portanto, aqui mais energia, vai-nos modular, vai-nos trabalhar o sistema imunitário, e tudo isso vai-nos trazer uma diferença na nossa saúde oral, em termos de cáries, portanto, estomatites, gengivites, inflamações, nível de extrações de dentes, e sem dúvida que o nosso corpo tem que ser visto como um todo, e o ozono aqui é a tal molécula que nos consegue trabalhar todas as áreas. É mesmo espetacular. Olha, e também temos aqui uma marca que é a Ava, não é? E que motivou a criação... O que é que motivou a criação desta marca? A Ava foi um bocadinho o início, como referi, portanto, eu consegui perceber rapidamente que havia um buraquinho, um espacinho para criar aqui uma gama de nutracêuticos fito-ortomoleculares, com um apoio científico não existia, para estarmos com profissionais de saúde. Como eu sou profissional de saúde, portanto, essa era uma lacuna que eu senti, era a necessidade de fórmulas mais inovadoras com o apoio técnico, e, portanto, a Ava surge um bocadinho nesse desafio para os nossos profissionais, e atualmente, portanto, tudo aquilo que nos surge atual como patologias. Atualmente, ou há pouco tempo, lançámos o Ava Parasite Kit. Considero que será, de alguma forma, um tema que iremos falar bastante nos próximos anos, a presença de parasitas que trazem-nos, portanto, desconforto, sintomatologia e doenças, e a Ava foi criada, então, nesse sentido, um crescimento, é aquilo que queremos, um apoio científico, e temos aqui a nossa Ava Vitamina C, que por exemplo, é diferenciadora do mercado, porque é uma vitamina C alcalina, que aquilo que temos no mercado atualmente é a vitamina C em forma de ácido L-ascórbico, que é uma vitamina ácida e que por si só
tendo uma população que 80% já sofre de acidez, de azia, de refluxo esofágico, portanto esta vitamina C vem permitir que qualquer pessoa a possa tomar, não criar problemas para quem já tem uma acidificação e até em processos oncológicos, portanto, sem termos essa preocupação. Portanto, a AVA vem trabalhar com cuidado e diferenciadora sobre aquilo que indicamos. Portanto, foi muito criada para os profissionais de saúde e para que os pacientes lá em casa possam ter os seus resultados. Eu já experimentei quase toda a gama e digo que adoro. Agora estou a tomar o magnésio, mas já experimentei o metalmino, já experimentei o cibo também. Eu vou experimentando para ver como é que eu me sinto, porque eu gosto de experienciar para depois também passar a informação aos meus pacientes. E então, realmente, é uma marca diferenciadora e bastante interessante. E como é que nasceu dentro da 2M Pharma esta vontade de fazer? A AUA foi muito no sentido de, ok, vamos aqui aproveitar um lado do mercado que não está muito explorado. Mas depois de onde é que surgiu o nome? Então, 2M Pharma Group já é um nome que para mim faz todo o sentido, portanto, ao ter que criar um nome, quando me foi colocada essa situação, o 2 vem de 2 filhas e o M vem das iniciais das minhas filhas. Portanto, o 2M, de alguma forma, não deixa de ser um desafio que acabei por fazer quando a minha mais nova, portanto, tinha 4 anos e a outra 7, e esse nome foi criado, portanto, em homenagem a elas. A AVA foi um bocadinho pôr um cunho meu, onde é que a Andreia vai ficar aqui em algum nome, e então foi numa simples noite com um papel, tentei pôr as iniciais, o A, acabei por pôr o M, porque o meu marido também tem inicial de M, e portanto era aqui um bocadinho o nome das 2 filhas e do meu marido, e portanto acabou por surgir aqui o AMA, em que não tinha sentido uma gama com o nome de AMA para mim, e então acabei por virar aqui o M e deu a AVA. Okay. Na altura, nessa mesma noite, fiz uma pesquisa e consegui perceber que existia uma companhia aérea com esse nome, o que não seria fácil então dar seguimento, e acabei por pôr o H, porque como de alguma forma poderia então dizer o AVA, e foi assim que surgiu este nome, sim. Okay. Portanto, é um bocadinho aqui um A mais presente, e sim, as pessoas acabam por gostar, e foi daí que nasceu este nome, sim. Ok, sim senhor, por acaso eu não sabia. Olha, e o que é que diferencia o Oxi-O3 no mercado da dermoestética funcional, como há pouco falavas, em relação àquilo que nós já temos em Portugal, em relação aos produtos que já existem? Em primeiro lugar, porque ozono não existe em dermocosmética, portanto nós também conseguimos perceber que tínhamos essa porta de entrada direta, rápida, mais todos os resultados que já sabíamos que íamos obter, e portanto não foi difícil. E aqui o ozono, como é uma molécula instável, nós precisamos sempre de uma gordura. A nossa gordura foi o azeite de primeira pressão a frio biológico, e portanto esta dermocosmética acaba por ser extremamente diferenciadora do que existe no mercado da dermocosmética, porque nós temos como base só uma gordura, que é o azeite, e a molécula o ozono. Portanto, não temos parabenos, não temos CLS, não temos dióxido de titânios. Portanto, acaba por ser uma dermocosmética que há 10 anos atrás não se falava muito de uma dermocosmética natural. E, portanto, os resultados depois são logo imediatos em termos de fungos, de feridas, e, portanto, conseguimos perceber que tínhamos aqui este nicho de mercado, e quem usa acaba por não querer substituir.
Olha, e há algum produto com uma história particularmente marcante por trás do seu desenvolvimento? Há assim algum dos produtos? Talvez agora, recentemente, como referi há bocadinho, o Ava Parasite Kit foi para nós, neste caso foi para mim em particular, um desafio grande. Levámos 3 anos na criação desta formulação. Porque os nutracêuticos precisam de uma biodisponibilidade, de uma interação nos ingredientes, portanto nós não podemos colocá-los lá só por colocar, eles têm que, como se costuma dizer, ter uma sinergia e 3 anos foi realmente um desafio, isto porque nós usamos sempre a microscopia como o apoio de suporte às nossas fórmulas, portanto temos casos de estudos clínicos antes e após a toma e conseguimos perceber que a microbiota intestinal das pessoas por si só já está inflamada e apesar de usarmos ingredientes naturais, conseguíamos confirmar que os resultados que pretendíamos não eram aqueles que se esperavam e por isso foi desafiante porque nunca tivemos nenhuma fórmula que durasse 3 anos para conseguir concluir. Pois, imagino, mas acho que o resultado é fantástico. Tenho lá para experimentar, agora na próxima lua, a ver se experimentem. Olha, e integrar a coordenação de uma pós-graduação universitária, o que é que representa para ti? Para mim é um orgulho, sem dúvida. Um desafio, já estamos na 5ª edição, mas também uma gratidão, um agradecimento imenso a todas as pessoas que estão envolvidas nesta pós-graduação. Estes 10 anos eu aprendi que nada é possível sem uma equipa consolidada e neste momento todos os docentes, todas as pessoas que envolvem a própria Faculdade de Egas Muniz, portanto é sem dúvida extremamente importante. O trabalho em equipa é desafiador, mas é muito importante. Portanto, para mim é um orgulho e é um orgulho no sentido de crescer e fazer melhor e diferenciador relativamente a outros países que até começámos mais tarde, mas já estamos mais à frente perante eles e sem dúvida. Isso é espetacular. Portanto, não percam a próxima edição dos cursos de pós-graduação para 2027, onde eu vou fazer parte do corpo docente também, na ozonoterapia da medicina dentária, não é? Na pós-graduação de medicina dentária. Portanto, não percam, que vai ser super interessante. Quem estiver interessado, comecem a pesquisar para se inscreverem. Olha, e o que é que ainda falta em Portugal na área de ozonoterapia? O que é que tu achas que aquele empurrão para as pessoas entenderem, olha, isto é importante. Eu lembro-me que há tempos, eu ainda não tinha ouvido falar muito em ozonoterapia, confesso que foi numa formação que fiz no Brasil com o Laia Ribeiro, já em 2018, 2019, em que ele dizia que se fosse para uma ilha deserta que levava era o gerador de ozono. Eu pensava, não sei como, mas pronto, para ele o ozono é vida. E o interessante é que depois comecei a ver, eu acho que depois dessa formação no Brasil, a primeira formação que eu fui fazer foi a formação de ozonoterapia e depois a partir daí, claro, fui comprar o gerador e começar a pesquisar sobre o tema cada vez mais, porque já tinha aquela primeira noção, mas foi depois cada vez mais introduzir o ozono na minha vida. E o que eu noto, eu recordo-me de ver um episódio do nosso Marcelo Rebelo. O Marcelo tinha ido no instantinho ao Porto fazer uma sessão de ozonoterapia à coluna, mas que já ia apanhar o avião, porque já vinha para Lisboa, disseram para fazer repouso absoluto, mas a primeira coisa que ele fez foi, logo a seguir a ter feito a ozonoterapia, foi vir para Lisboa. E disse, estou muito bem. Então recordo-me na altura de ser assim, o Marcelo Rebelo de Sousa, uma das pessoas que, o ozono... Sim, impulsionou nessa altura, por ser a pessoa que é. Claro. Portanto, ele fez a cirurgia e imediatamente pôde ir logo para uma reunião e ainda hoje conseguimos consultar, portanto, conseguimos perceber essa entrevista que ele deu e sim foi a ozonoterapia. O que é que ainda nos falta? Falta algo que eu tenho solicitado junto das universidades nestes 5 anos, que é a inclusão
da disciplina ou da técnica dentro de alguma disciplina, ozonoterapia, para que tenhamos profissionais de saúde, desde médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, portanto todos os vários profissionais, dentistas, veterinários, para que esses alunos possam vir a ser profissionais de saúde que possam optar por querer conhecer essa técnica e realizar, e termos mais profissionais a poderem usar esta ferramenta aos seus pacientes. Sim, sem dúvida que seria a inclusão em termos de faculdades, que neste momento ainda não temos as pós-graduações, mas enquanto disciplina ou inserido numa disciplina não temos assim de uma forma tão direta. Portanto, fica aqui a sugestão. Olha, e como surgiu a decisão de entrar no mercado veterinário? Então, a área veterinária foi uma área muito interessante, em primeiro lugar porque eu própria na altura tinha um Golden, e acabei por fazer experiências com situações que ele ia tendo simples, e portanto ia usando aqui o ozono, e consegui perceber que os resultados eram incríveis, portanto isto usando o ozono da área humana, e comecei a perceber que era uma área em crescimento, portanto tínhamos veterinários que nos procuravam para comprar a linha humana, para usar em malacésias, que é realmente um fungo desafiante aqui aos veterinários, e então comecei a pensar, por que não entrar aqui nesta área da veterinária com o ozono. E lá está, é uma área mais difícil, no entanto é desafiante todos os dias, e assim que começamos a mostrar os estudos clínicos, os veterinários começam a usar, não veterinários só de medicina integrativa, portanto veterinários a nível geral, porque têm aqui estes problemas, as dermatites atópicas, as otites, eles não têm assim tantas ferramentas de trabalho, neste caso de procura, normalmente usam muito os cremes, e o ozono foi aqui também uma entrada fácil, portanto os animais normalmente não podem lamber este tipo de cremes, tem que se usar aqui propriamente os chamados funis, que eles não gostam muito, e o ozono permite isso, permite com que possam, nomeadamente, lamber, que acabam por estar a fazer também uma atuação interna, mas com resultados incríveis. Uau! E olha, então os tutores estão mais atentos à saúde preventiva dos seus animais? Sim, sem dúvida. Eu costumo dizer que a área veterinária ainda tem muito por crescer. Os tutores hoje querem ver nos seus animais saúde, longevidade, e eles procuram isso para eles enquanto tutores, e também para os seus animais, a saúde deles, porque são membros de família hoje em dia, sim, passaram a ser membros de casa, e que é muito importante manter a saúde, como nós também queremos manter a nossa saúde, e por isso hoje em dia se fala muito da longevidade e todo este tipo de soluções que podemos ter para uma longevidade com uma qualidade de vida, e o ozono aqui encaixa-se muito bem, assim como os nutracêuticos. Quem não precisa de um magnésio, quem não precisa de uma vitamina, quem não precisa de fazer uma desintoxicação, e isso é o que nos vai trazer É curioso, porque uma das questões que eu abordo muitas vezes com os pacientes é: fazem desparasitação aos seus animais? Eles dizem que sim. E eu depois pergunto se eles fazem desparasitação, e a maior parte deles não faz. Exatamente, então, sim. Portanto, muitas vezes eles têm uma maior preocupação com os seus animais, com os seus pets, do que propriamente consigo próprios. Exatamente. Porque, não, mas o meu animal, ele não é de casa, não sai à rua, então porquê que desparasita? Não é? Se não fosse necessário, não desparasitava. E, no entanto, depois as pessoas começam a entender que realmente, se calhar, desparasitar... Faz sentido. Antigamente a desparasitação, quando éramos miúdos, toda a gente fazia desparasitação em casa, e foi-se perdendo isso, e os pediatras também foram perdendo um bocadinho essa prescrição. Hoje em dia já se vê um bocadinho mais, mas depois depende também do ambiente que as pessoas... Sim, vivem, até porque hoje em dia também os animais fazem parte da casa, e há uns anos os animais faziam parte
da rua, neste caso do jardim, e portanto podiam-se desparasitar, que não havia necessidade de fazer a desparasitização aos membros da família que viviam em casa, e hoje em dia vivem todos numa fusão, e portanto se o animal é desparasitado, os membros da família também têm que ser todos ao mesmo tempo, e isso sim é o que faz sentido, pelo menos 2 vezes ao ano. Exatamente, exatamente. Olha, e como é que geres a pressão entre a visão clínica e as exigências de uma gestão empresarial? É a união perfeita, aquilo que me faz ser hoje uma empresária de sucesso, porque assim o considero, é sem dúvida a minha vertente clínica, é o saber as necessidades, as patologias, e portanto, tanto a nível humano como a nível animal, e juntar as duas coisas, a área clínica com a vertente de gestor, é sem dúvida a união perfeita. E qual foi a decisão mais difícil destes 10 últimos anos? Assim é mais... Talvez mesmo criar a 2M Pharma. É um desafio. Gerir uma empresa, criar uma empresa em Portugal é um desafio para todos nós, quem tem, não é? E de certeza quem tem sabe do que estou a falar. Pois, gerir pessoas, não ter horários, não ter férias, eu acho que esse sem dúvida que foi o maior desafio. A partir daí foi sempre a subir degraus, e hoje em dia eu costumo dizer que se tiver que dar um salto, já não tenho qualquer problema, ao contrário de há 10 anos atrás, que para dar um salto era uma escadinha, um pezinho em cada escadinha. Olha, e o que é que tu nunca abdicaste mesmo quando a pressão aumentou? Da família, das minhas filhas e dos amigos também. Portanto, eu sou aquela pessoa que consigo separar bem a minha atividade profissional com tudo aquilo que eu quero ao longo da minha vida, que é ter um bocadinho de tudo, para que possa, quando estiver lá bem velhinha, consiga olhar para trás e perceber que vivi bem, portanto, esta vida, porque trabalhar só não faz qualquer sentido para mim. Muito bem, a família é tudo, não é? Sim. São eles que estão lá sempre para nos dar força. Olha, acreditas que a saúde do futuro será mais integrativa ou ainda estamos muito longe disso? Não, acredito sem dúvida que estará para breve, nomeadamente agora fala-se muito de longevidade, e estamos a falar de países como a China, a Rússia, procuram a longevidade, e portanto para mim a medicina integrativa, não direi integrativa, mas a medicina preventiva, portanto será a medicina do futuro. Nós percebemos isso nas pessoas que leem e que consomem os nutracêuticos. Portanto, é a medicina preventiva, porque integrativa, eu costumo dizer que medicina só há uma. Nós é que estamos aqui um bocadinho, às vezes, a tentar enquadrar aqui esta medicina, dar um nome, mas é só uma. E sem dúvida que aquilo que pretendemos é a saúde, e a saúde passa por um processo de prevenção, e isso é aquilo que todos nós temos que ter consciência e bem presente. Eu acho que quando falamos aqui um bocado da medicina integrativa, a medicina de precisão, da longevidade, do estilo de vida, é um pouco para enfatizar mais esta pequena diferença que há da nossa medicina mais convencional, que já não é tão preventiva, mas mais curativa, não é? Eu acho que é muito nesse sentido que falamos do integrativo, porque na realidade o integrativo é a equipa multidisciplinar, todos devem fazer parte aqui nesta nossa último módulo da nossa pós-graduação da área humana. Tivemos como convidado, como docente, o Dr. Dias Costa, da unidade do Hospital Público da Guarda, e ele dizia que dentro de um hospital público ainda falta muito o trabalho multidisciplinar, a integração de um nutricionista com um anestesista, com um ortopedista, e aqui é o que nós precisamos, portanto, a tal equipa multidisciplinar, para sermos pilares de ajuda à saúde das pessoas. O interessante, e também o que me fez muito fazer este podcast, é porque eu tenho vários amigos, várias pessoas que eu já considero amigas, não é? Que
com as quais eu tenho o privilégio de partilhar pacientes e, ao mesmo tempo, eu telefono e digo, olha, doutora Sandra Marques, tenho aqui um paciente do sono, doutor Paulo Carvalho, tenho aqui, preciso de otorrino, e isso para mim dá-me uma imensa gratidão, não é? De eu poder ter esse acesso tão direto e poder discutir os casos clínicos dos meus pacientes, que eles, no fundo, eles é que beneficiam. E claro que todos temos o livre-arbítrio de escolher as pessoas por quem queremos ser tratadas. Mas a possibilidade que nós temos de trabalhar com uma equipa multidisciplinar, ainda que eu não tenha essa clínica, porque a minha clínica é só de medicina dentária, para já, de momento é só de medicina dentária, provavelmente virá a ser algo maior em breve, mas eu acho que quando tu me dizes que num hospital não há esta equipa multidisciplinar, eu fico com o coração apertado, não é? Porque é isso que nós em dia defendemos, que é uma equipa multidisciplinar, onde eu possa falar com o psiquiatra sobre o meu paciente, onde eu possa falar com o otorrinolaringologista sobre o meu paciente, ou o gastro, não é? Porque eu, como dentista, eu vejo isso tudo na boca, não é? E daí o livro Pela Boca Nasce a Saúde, porque é através da alimentação, portanto o nutricionista é super importante, mas se já houver algumas questões, eu preciso de um gastroenterologista para me ajudar aqui a perceber, pode haver um SIBO, uma H. pylori, pode haver, sei lá, quantas patologias não podem existir que eu sozinha não consigo resolver e não consigo tratar, mas muitas delas consigo identificar, não é? Portanto, a equipa multidisciplinar é fundamental e eu pensar num hospital privado ainda não temos essa disponibilidade, ainda temos realmente aqui alguns anos, algum trabalho pela frente. Penso que será num período curto, devido aos últimos anos, aquilo que se tem... que temos percebido, mas sim, eu de certeza que irei ver daqui a 10 anos esta situação de termos uma medicina mais integrativa e as equipas multidisciplinares, sem dúvida. A conversarem mais. O que é que a medicina convencional ainda não adotou que já deveria? O que é que... Ozonoterapia. A ozonoterapia, sem dúvida. Sem dúvida. Olha, e o que é que ainda falta conquistar para ti, pessoalmente? O que é que tu sentes? Então, nós temos como objetivo fazer com que consigamos criar mais fórmulas inovadoras e nos seguintes anos que temos pela frente, e neste momento precisamos de crescer com um laboratório, que será a 2M Lab, e também a área da clínica, 2M Clínica, portanto, brevemente, de certeza que é um projeto que temos, e sem dúvida a área do laboratório nas nossas próprias instalações é aquilo que temos como desafio e como objetivo aqui brevemente. Que bom, que espetáculo. Olha, e para quem ouviu esta conversa e quer saber mais sobre a ozonoterapia, por onde é que começa? Então, se for paciente, público em geral, basta hoje em dia procurar e consegue, por exemplo, se entrando no PubMed, vários estudos, entrando um bocadinho na internet, lendo livros aqui, como o caso dos livros já escritos pela doutora Iola, é fácil conseguir alcançar, portanto, aquilo que pretendemos saber sobre a ozonoterapia. Quem é profissional de saúde aconselho a fazer a nossa pós-graduação, portanto, seja veterinário, dentista ou médico das várias áreas, clínica geral, familiar, anestesista, ortopedista, assim também como estar atento aos nossos webinars ou outras formações que gostamos de estar em formação contínua. E, portanto, sem dúvida, seguir-nos nas nossas páginas e temos lá todas as informações. Bom. Olha, e o que é que as pessoas deviam perceber sobre o papel do ozono na saúde oral, que ainda não é de conhecimento geral? Ainda falta muito. Perceber que na boca existe... para além dos dentes, da língua, dos lábios, existe muito mais,
portanto, e o ozono, que pode ser usado como preventivo e não apenas quando se recorre ao dentista e a uma urgência para perceber, não é aí, portanto deve ser numa altura preventiva, para que se possa evitar aquilo que já falámos aqui no decorrer desta nossa conversa, evitar toda uma série de processos que vão nos trazer consequências mais graves e que não é só na boca, tal e qual como já falámos. Portanto, nós temos que perceber o nosso corpo, temos que perceber a nossa idade, temos que perceber que o exercício físico é fundamental, que existem regras na educação em termos alimentares que são importantes, a nossa parte emocional e, sem dúvida, aquilo que estamos todos a esquecer-nos um bocadinho, nomeadamente mais a geração nova, que é amor, paixão pelo que fazemos, encontrar um caminho, porque isso é sem dúvida o sentido de estarmos nesta vida e, portanto, viemos com algum propósito e esse propósito é encontrarmos o nosso bem-estar. Só assim poderemos ser felizes e conseguir realmente transmitir amor, que é aquilo que todos temos que o fazer para que tenhamos um mundo um bocadinho mais perfeito. Um bocadinho melhor, eu também acredito que sim. Olha, e para quem quiser saber mais sobre os produtos, as marcas ou as formações, onde é que vos encontram? Então, consultar as nossas páginas, 2M Pharma, 2M Diagnostic, 2M Academy, 2M Vet, temos todas as informações ou contactem-nos. Ok. Então, eu agora tenho aqui uma oferta para ti. Isto é uma garrafa da Água Voa, que é a água que também são nossos parceiros, a Voa, e é uma água filtrada, ionizada, portanto, é uma excelente opção de água. Obrigada. Tens também oferta aqui do meu livro, para nunca te esqueceres aqui destas pequenas dicas de saúde oral. E agora temos ali mais uma pequena oferta para ti, que já vem a caminho. E pronto, e agradeço muito ao público que esteve aí em casa a assistir a mais este episódio de podcast Pela Boca Nasce a Saúde, e vou aqui dar um miminho à querida Andreia. Andreia, obrigada. Uma flor para ti. Uma flor para uma flor. Fico muito, muito, muito feliz que tenhas participado neste episódio de podcast e que sejam meus parceiros também nesta aventura. E vocês aí em casa, até já, até um próximo episódio. Obrigada também. Sem dúvida, todos os desafios estarei aqui para dar um seguimento a este projeto. Muito obrigada. Obrigada. Adeus. O podcast que está a ouvir é uma parceria Doutora Iola Figueiredo, Editora Leia, 2M Pharma, Água Voa, Montelhano Proclínica Group Company e Dona Carlota Bijuteria e Acessórios.